Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 12 de setembro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Prefeitura de Blumenau sinaliza prejuízo a políticas públicas em caso de repasse integral do 10º à Câmara de Vereadores. Evento neste final de semana fecha a Rua das Palmeiras. Cidade adere a programa que garante até 40% de desconto em multas de trânsito. Pipoca de linguiça é nova atração gastronômica na Oktoberfest. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O amanhecer deste sábado deve ser o mais frio da semana. Segundo o Alerta Blue, a mínima amanhã pode ficar em 9 graus. Os meteorologistas estão prevendo um dia firme com predomínio de sol e temperatura máxima não passando de 23 graus. Já para domingo, o dia deve ter predomínio de nebulosidade, com nevoeiro ao amanhecer e mínima na casa de 11 graus. O sol deve aparecer em meio a nuvens. Na segunda-feira, a previsão de pancadas de chuva à noite, e essa instabilidade deve permanecer durante o dia da próxima terça-feira. A Prefeitura de Blumenau alegou que o atraso no repasse do 10º à Câmara de Vereadores é uma prática recorrente e que até então nunca foi um problema entre os poderes. A alegação é em resposta à notificação da mesa diretora do Legislativo, que deu prazo para que o repasse fosse colocado em dia. Prazo venceu na última quarta-feira. Hoje a dívida é de cerca de 18 milhões de reais, com valores acumulados desde janeiro. Em ofício encaminhado à Câmara, o Executivo pede para repassar somente os valores necessários, sob pena ou possibilidade de comprometer políticas públicas em execução pela Prefeitura. Mas caso a Câmara não atenda à solicitação, a Prefeitura sinaliza que os valores serão pagos no próximo dia 20. Entre as políticas que podem ser prejudicadas, segundo o governo, estão programas de mutirão de ruas, pagamento de Bolsa Atleta, regularização fundiária, compra de vagas em creche particulares, convênios com entidades assistenciais e o subsídio do transporte coletivo. As informações são do portal Informe Blumenau. Quem precisa de atendimento ambulatorial no final de semana pode procurar os AGs da Velha, Garcia e Itoupava. Os 3 ambulatórios gerais funcionam amanhã, sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde. Já no domingo, o atendimento é realizado nos AGs da Velha e Garcia, também de 8 da manhã às 5 da tarde. Amanhã, sábado, as unidades também contam com sala de vacinação ativa. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações, dicas e informações sobre saúde mental. Olá! Nosso quadro Saúde Mental hoje correlaciona com a nossa condição e capacidade do desenvolvimento psicológico. Nós temos escutado uma série de regrinhas para bem viver.
É o mindfulness, né? É a consciência plena, é a meditação, é tomar água, é diminuir gorduras, açúcar, fazer caminhada, atividades físicas diversas, um esporte, desenvolver a espiritualidade, enfim, participar de grupos de filosofia, uma série de questões que nós sabemos, já está na internet para nós escrevermos uma folha de Word e nos tornarmos uma pessoa perfeita. Mas o interessante é não descartar nada disso, é incluir, mas incluir com a sua própria sabedoria, incluir organicamente. Muitas pessoas se culpam e se queixam porque não conseguem desenvolver esta lista de folhas de Word para ter uma vida perfeita. O desenvolvimento psicológico, ele não passa só por aí. Ele precisa que nós descansemos a nossa mente, que nós nos compreendamos, que nós nos olhemos ali atrás de como é que fomos sendo formados humanos, com que tipo de cultura, com que tipo de crenças. Por que eu fui me desenvolvendo com esses pensamentos? Quais os eventos se passaram na minha vida que eu tenho consciência e mesmo os que eu não tenho consciência, mas eu tenho uma interpretação, uma sensação de que lá atrás a minha família funcionava de tal e tal forma e por isso talvez eu tenha essas características que hoje me sabotam, me boicotam, me limitam na condição de viver em paz. Então, quando nós falamos no mês de setembro sobre saúde mental, sobre preservar, garantir e qualificar a vida, nós estamos falando do desenvolvimento psicológico. E dentro desse desenvolvimento tem a maturidade emocional. E a maturidade emocional, ela é meio traiçoeira para muita gente, porque nós fingimos estar em contato com ela por não suportarmos a frustração de não estarmos suficientemente adequados conosco mesmo, com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos, com a nossa relação no trabalho, com o nosso projeto de até sobreviver financeiramente. Essas coisas todas, elas necessariamente não estão com a poeira baixa. Desde que a gente nasce, tem poeiras, tem ruídos, tem uma série de farpas e fendas na nossa cultura que interferem na nossa subjetividade. Por isso hoje, para pensarmos com generosidade sobre o que é qualidade de vida emocional, o que é um desenvolvimento psicológico, primeiro é aceitar-se humano e limitado e com essas farpas na nossa subjetividade que ainda não entendemos bem. Mas, sim, o processo de acalmar a mente passa por psicoterapia, passa por todas essas atividades que nós conversamos aqui no início, que vão dando a nós um assentamento, vão dando a nós um ajustamento de que nesses poucos anos que a gente passa aqui pela Terra, eu tenho alguns direitos, e um dos direitos é de me aceitar e de aceitar que eu tenho questões que eu não quero, mas estão dentro de mim, e eu posso sim buscar algum tipo de ajuda para dar outro significado, dar outro sentido e me reorganizar na vida um pouquinho mais adequado. Nós temos essa condição. O nosso psiquismo, ele está em desenvolvimento há bilhões de anos. E no último bilhão de ano, para ser mais exato, nos últimos 300 milhões de anos, o nosso cérebro fez um outro boom. E nós estamos aprendendo um pouquinho mais agora dele. De 0 a 10 nós estamos em menos de 1 ainda, mas já estamos. Somos esta nova parte humana em desenvolvimento.
Não é necessário sofrer sozinho, muito menos dentro de si. Felicidades! A partir das 11 horas da noite de hoje, a Rua das Palmeiras fica interditada para o trânsito de veículos. No final desta noite começa a montagem de uma estrutura para um evento que vai ser realizado nesse final de semana no local. A via só será reaberta na madrugada de segunda-feira. Já a partir das 6 horas da manhã deste sábado, a ponte da Rua Engenheiro Udo Deck, no bairro Salto do Norte, será totalmente bloqueada. A medida é para a operação de lançamento das 12 vigas na parte nova da estrutura da ponte, que fica próxima ao SESC. Segundo a Secretaria de Obras, a interdição pode durar até o final da tarde de domingo e, por isso, os motoristas devem buscar rotas alternativas. E Blumenau passou a integrar o sistema de notificação eletrônica. A tecnologia é disponibilizada pela Secretaria Nacional de Trânsito. Com esse sistema, as notificações de infrações de trânsito passam a chegar no celular do condutor através da CNH digital. Quem aderir ao sistema também pode obter até 40% de desconto no valor de multas. A adesão é feita através do aplicativo da CNH digital. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrição. Hoje com uma dica super prática para você que percebe um desconforto ao comer feijão. O feijão é um alimento super nutritivo, rico principalmente em fibras e em aminoácidos, mas também pode provocar desconforto intestinal. Isso porque o feijão tem algumas substâncias, como por exemplo o ácido fítico, fitato, e também algumas fibras alimentares que não são bem digeridas no nosso intestino e pode provocar gases, cólicas, um desconforto muito grande. Muita gente evita comer o feijão por conta disso. Mas é muito comum a orientação de colocar o feijão de remolho. O meu, por exemplo, tá aqui, ó. Tá de remolho. Para que serve esse remolho? 12 horas e serve para que o ácido fítico, que é um antinutriente, possa ser eliminado ali, e aí a troca dessa água durante essas 12 horas ajuda a eliminar grande parte dessa substância que provoca muitos gases. Mas mesmo com o remolho, muita gente ainda sente desconforto. Isso porque o feijão também tem duas fibras alimentares chamadas estaquiose e rafinose, que são mal digeridas pelas bactérias do nosso intestino, e lá na porção final do intestino, no intestino grosso, ela acaba sendo fermentada pelas bactérias, provocando muito desconforto. Então, ainda com remolho pode acontecer o desconforto intestinal. E aí, sabe uma super dica que você pode começar a fazer a partir de agora? Faça o remolho do seu feijão por 12 horas, pode trocar essa água em média umas 2, 3 vezes durante essas 12 horas, mas acrescente, olha só, vinagre de maçã, 1 colher de sopa, eu já vou colocar aqui no meu também, já é o suficiente. Quando eu adiciono esse vinagre, que é uma substância ácida, eu vou desativando ou diminuindo a ação da estaquiose e da rafinose. Então eu tenho ali um feijão muito menos causador de desconfortos intestinais e você pode consumi-lo com muito mais segurança, aproveitando todos os benefícios nutricionais desse alimento, que realmente é um alimento maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, repassem, compartilhem, porque dica boa é dica compartilhada. E semana que vem eu estou aqui no nosso Momento Nutrição. Até lá!
A coordenação da promoção Risoto do Bem divulgou que o evento deste ano arrecadou R$183 mil. É o maior valor de todas as edições até aqui. Nesta edição, a promoção contou com a presença de 3.018 pessoas no Parque Vila Germânica. Do valor total, 100 mil serão destinados ao Colégio da Polícia Militar, o Colégio Feliciano Nunes Pires. Os outros 83 mil vão para o projeto Encantar. Uma pipoca de linguiça Blumenau será um dos pratos servidos na Oktoberfest pela Casa da Linguiça. Cerca de 2 toneladas da iguaria já foram reservadas para a receita, que é servida com queijo. A ideia é mostrar para o visitante da festa a versatilidade da linguiça produzida exclusivamente aqui na região. A seguir, vamos falar de como envelhecer de forma saudável. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de Postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como podemos nos preparar para uma velhice saudável, com o geriatra Mário Cato, que está aqui com a gente. Doutor, boa noite, muito obrigado pela atenção conosco. Boa noite, como vai? Muito obrigado pelo convite.
Boa noite a todos e todos que estão em casa. Doutor, muita gente acredita que a vida é curta e que o importante é o viver o agora. E acaba não se prevenindo para uma vida mais longa. Quais as consequências, doutor, que a falta de prevenção pode trazer quando chegamos na velhice? Bom, primeiro que a gente tem hoje números que o envelhecimento tem se tornado muito mais frequente. Quando a gente olha, quando a gente era criança, a gente quase não via idosos de 70, 80 anos, era muito raro, hoje é muito, muito comum. E quando eu não vou prevenir, quando eu não vou pensar nessa fase de uma forma saudável, eu vou perder minha qualidade de vida, porque eu vou passar vários anos daqui a pouco adoentado, acamado, restrito das minhas atividades. Então, a grande questão é a qualidade de vida, a gente perde muito da qualidade de vida. O que os mais jovens devem prevenir e de que forma, doutor? A gente sabe assim, o quanto que é importante para ter saúde, a gente ter uma boa alimentação e atividade física. E a atividade física ela é essencial desde a infância, por isso que tem uma disciplina específica na escola, educação física, para ensinar as crianças a praticar uma vida saudável desde jovem. E a gente também tem que cuidar muito da alimentação. E por que é mais comum, né, a gente se preocupar com a velhice quando nós chegamos aos 50 anos, ou seja, quando nós estamos batendo na porta? Eu acho que a gente é um eterno adolescente, né, inconsequente, não mede as consequências, né? E a gente tem que tomar a decisão em algum momento da vida. Eu lembro que eu estava na faculdade, lá eu tomo a decisão que eu tinha que ter uma vida saudável, mantendo o peso, fazer minha atividade física, controlar a minha alimentação. Então a gente tem que entender que se eu vou envelhecer, eu quero envelhecer com saúde, uma vida plena, que eu possa viajar, que eu possa poder fazer meus trabalhos que eu queira, que eu possa fazer meu lazer, que eu possa poder sair com a família, com os amigos. Se eu pensar uma vida plena, eu tenho que ter saúde. E para ter saúde eu preciso tomar decisões o quanto antes. Hoje, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em patologias, várias doenças, mas a gente tem que prevenir a saúde mental também, doutor? Também. A gente não separa mais o que é a saúde física da mental. As duas coisas estão intimamente interligadas. Então a saúde mental hoje ela é um elemento importante na nossa qualidade de vida, e com as cidades aumentando e a gente tendo essa correria do dia a dia, a gente põe em risco também a saúde mental. E as questões do trabalho também impactam muito nisso. Hoje eu estava vindo para cá e o trânsito que tinha do local onde eu estava até aqui foi terrível. Quanto que isso não impacta na saúde mental? Quando a gente tem problemas, por exemplo, do abastecimento da água, o quanto isso não impacta na saúde mental, porque eu não sei se eu vou ter a condição de dar banho na minha criança durante a noite. Então tudo isso impacta a qualidade de vida, as questões da sociedade impactam na saúde mental. E aí a gente tem que ficar atento a isso, né? Não dá para simplesmente ignorar. O aumento da longevidade também aumenta a preocupação com a saúde dos idosos? Não tenha dúvida, porque também a gente sabe que tem um componente físico nas doenças e o envelhecer, a idade, ela não é uma doença, mas ela me deixa mais frágil para algumas delas. Então é lógico que com o passar do tempo as doenças como as oncológicas, o câncer, ela aumenta com o passar da idade. Lógico que as doenças cardíacas aumentam com o decorrer da idade. As doenças neurológicas, as neurodegenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, elas aumentam com a idade também. Então, quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ter alguma das mais diversas doenças. Por isso que eu repito, a gente ter hábitos saudáveis diminui muito o risco dessas doenças. Então tem que evitar o AS, os anticoagulantes, anti-inflamatórios, então tem que tomar cuidado com as medicações, porque um dos grandes sintomas é dor. E aí o que eu vou recorrer? Eu vou usar medicamentos para dor, como um AS, uma aspirina, e a aspirina pode prejudicar muito o andamento da dengue nessa pessoa, então a gente tem que tomar esses cuidados. Doutor, quem chegou à fase do idoso está nos acompanhando agora, né? Quais são os principais cuidados em casa, fora, quem ainda trabalha?
Bom, primeiro que a gente gosta sempre de falar assim, a medicina sempre tentou cuidar dos acidentes. Na fase das crianças, acidentes das crianças, do jovem, por causa do capacete, do cinto de segurança. E com o idoso não é diferente, a gente tem medo dos acidentes. Os acidentes domésticos com as quedas do idoso impacta muito na qualidade de vida, porque quando ele quebra um fêmur, por exemplo, só para você ter uma ideia, de cada 4 que tem fratura de colo de fêmur, só um volta a uma vida normal. O segundo tem uma vida com sequelas e 2 deles vêm a óbito. Então, esse é um problema muito grande, os acidentes. Além disso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os idosos, com relação ao polimedicamento. Porque a gente, ao usar medicamentos de forma exagerada, errada, eu tenho pressão alta desde os 40 e poucos anos. Eu tenho certeza que quando eu tiver meus 80, talvez minha pressão seja um pouco menor. Então talvez eu possa diminuir a dose do meu remédio. Só que se eu mantenho a mesma dose, eu posso fazer hipotensões, facilitar quedas, piorar a parte cardíaca. Então tem que tomar muito cuidado com a medicação. Então por isso que os idosos têm que estar sendo vistos e revistos frequentemente pelo seu médico. E na questão dos acidentes domésticos, né? Muitos chegam muito bem nessa fase do idoso, né? E ainda tentam fazer coisas que fariam lá atrás, mas que o corpo já não ajuda mais, né, doutor? Eu acho que eu sempre digo... Olha quantas quedas de telhados que a gente registra. Eu falo para meus pacientes que a gente tem que usar o espelho para saber a idade que tem. Porque se eu tô com 80 anos, eu não posso subir para trocar o telhado que está quebrado. Então eu vou ter que pedir para o meu filho, meu neto, e mesmo assim já é perigoso. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com a altura. Escada, banquinho é um terror para o idoso. Mas o tapetinho é um problema, porque ele pode tropeçar e cair. A ausência de barras de apoio, porque eu preciso de barras no banheiro, perto da cama, para ajudar a levantar. Então eu preciso pensar muito nos acidentes. A iluminação é essencial, um ambiente escuro, meia luz, aquele corredor que fica sem iluminação, é lá que eu posso não ver o brinquedinho do meu neto, do meu bisneto, tropeçar e cair. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Os acidentes também são graves com o idoso. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos e todas. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E de Cave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 11 de setembro. É destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau.